Paz, meus queridos. Bom dia. Vamos meditar na palavra do Senhor, uma palavra viva, uma palavra que Deus traz aos nossos corações. Que meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo me revelou que hoje há pessoas que andam com seu coração angustiado, assim como Ana andava com seu coração angustiado. Mas ela derramou seu coração diante do Senhor em oração, e a sua petição foi ouvida no céu. Por isso, tenha esperança. Hoje Deus ouve tua oração. E nós podemos ler em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 9 em diante. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, o sacerdote Eli lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Pois ali a Ana não falava, só seus lábios se moviam, e ela parecia embriagada. Mas ela respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem um vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E Eli se compadeceu dela e disse: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluia! Nessa mensagem eu quero meditar com vocês na história de Ana, particularmente nessa oração registrada aqui em 1 Samuel, no capítulo 1. Se nós olharmos os noticiários todos os dias, vamos ver notícias avassaladoras que não param de chegar. Talvez na sua casa também tenha uma situação que deixou o seu coração angustiado, ou na saúde, ou finanças, ou qualquer outra área. É tempo de buscar o Senhor. Por isso hoje desafio você, homem, mulher, jovem de Deus, a olhar para a história dessa mulher que buscou ao Senhor com a alma angustiada, como diz o texto. Vamos refletir nessa história, vendo aquele momento em que ela clamou ao Senhor por um filho. Talvez você esteja também clamando por alguma situação muito difícil. Não desista, pois ela é favorecida em tempo de crise. O nome Ana significa favorecida. Ela é favorecida, mas é estéril. Aquela mulher recebeu a graça de Deus, contudo, não podia ter filhos, seu maior sonho. E no Antigo Testamento, a esterilidade era considerada um desfavor divino. Ana, a favorecida, na verdade, era desfavorecida. Mas Elcana, seu marido, ele tinha outra esposa, Penina, cujo nome é fértil. Ela tinha muitos filhos. Penina provocava e irritava Ana constantemente. E diante das afrontas à sua rival, Ana ficava com a alma cada vez mais amargurada, angustiada. Nós, muitas vezes, não estamos na mesma situação de Ana. Talvez você hoje esteja nessa situação, mas Deus quer falar com você através da meditação desse texto bíblico. Somos favorecidos por Deus. O Senhor derramou graça sobre nós. Mas parece que, de fato, no dia a dia, não somos favorecidos. Passamos por aflições, circunstâncias totalmente contrárias e nos sentimos amargurados. Afinal, nós temos que enfrentar tantas crises,
severas crises. Vivemos em um mundo totalmente caído, sujeito a doenças, crises econômicas, terremotos, enchentes, furacões, onde as pessoas perdem todos os seus bens, inclusive vidas. E toda a natureza geme. Mesmo aqueles que são favorecidos, aqueles sobre os quais Deus derramou sua graça, estão sujeitos a passar por situações de extrema dificuldade. Nós não estamos isentos de aflições aqui nessa terra. E Ana, diz a palavra, andava angustiada. No seu sacrifício anual realizado lá em Siló, ela não comia nada. O seu semblante estava decaído. Sua alma estava amargurada. Há crentes favorecidos, agraciados por Deus, que estão abatidos, cabisbaixos, tristes. Como é triste ver um cristão com o semblante caído. Muitos estão como Ana, não querem nem mais comer, não têm forças para continuar sua vida, não têm mais determinação, não têm mais ânimo. Mas saiba, aconteceu a mudança na vida de Ana. Todos os anos, quando Elcana e sua família iam para o santuário de Siló, e em todos esses anos ela ficava tremendamente angustiada. Isso acontecia ano após ano. Talvez você não está chorando ano após ano como Ana, mas talvez você chora dia após dia. Mas isso precisa mudar. Veja o que diz o verso 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Ela se posicionou e ela foi levar sua súplica perante o Senhor, o único que pode resolver a situação. Ano após ano, o mesmo choro, a mesma perturbação. Mas houve um ano em que tudo começou a mudar. A sorte de Ana iria mudar. Tudo começou a mudar quando essa mulher tomou uma postura, ela se levantou. Ela não aceitou mais ficar naquela situação. Ana se levantou para orar e determinar e fazer um propósito com o Senhor. Homens, mulheres, jovens, levantem-se para orar. Tomem uma postura. Não aceitem mais essa posição, essa situação em sua vida. Se vocês estão vivendo uma situação de angústia, é preciso se colocar de pé para clamar, como fez essa mulher. Levantar-se para chorar diante do Senhor. Levantar-se para orar pelos seus cônjuges, seus filhos, seus pais, seus familiares, sua comunidade, sua igreja, sua nação. Todos estão precisando de uma resposta. Como foi a oração de Ana? O que podemos aprender com essa oração? Nós vemos em primeiro lugar que se tratava de uma oração amargurada. Qual o estado da alma de Ana quando ela orou? Ela diz que com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. Mas o que mais chama atenção é que ela se levantou e fez um propósito com o Senhor. Ana orava silenciosamente, só os seus lábios se moviam. E o sacerdote Eli começou a observá-la e achou de forma errada que ela estava bêbada. Mas aquela mulher atribulada só falava em seu coração. As palavras brotavam do seu coração. Não era uma oração só de lábios, palavras repetidas. E ela disse ao sacerdote: não, meu senhor, eu não sou uma bêbada. Eu estou angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estou derramando minha alma diante do Senhor. Veja, meus queridos, ela diz: é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Realmente Ana não estava tranquila. Ela tinha uma clara percepção do estado da sua alma, mas a sua aflição não a impediu de orar. Pelo contrário,
A percepção que ela tinha da sua aflição levou a se levantar, posicionar e derramar-se diante do Senhor. E se nós temos uma percepção clara da nossa necessidade, nós não vamos murmurar, nós não vamos nos queixar com os outros, nós vamos ter uma percepção profunda do cuidado de Deus com as nossas vidas. E quando nós tivermos isso, nós vamos diante do Senhor derramar nossa oração e entender que Deus está disposto a derramar graça sobre nós, uma ação poderosa e graciosa de Deus em nossas vidas. Isso se chama fé. Fé madura que sabe que quando clama ao Senhor, o Senhor dará a resposta. O Senhor dará a solução. Jamais podemos dizer algo do tipo, só vou orar quando estiver mais tranquilo, quando eu estiver menos agitado, ou quando eu estiver menos angustiado. Não. Quando eu estiver agitado, perturbado, eu preciso derramar minha alma perante o Senhor. A oração não é um ritual a ser cumprido de palavras repetidas. A oração é um derramar da alma. É não esconder nada do Senhor. É colocar tudo diante de Deus. E precisamos ainda meditar num outro ponto. A Ana é um retrato da igreja de hoje. Somos favorecidos, mas parecemos estéreis. Falta-nos a plenitude do Espírito Santo. A graça de Deus está sobre nós, mas nós não conseguimos muitas vezes produzir os frutos do Espírito. A paz, o amor, a bondade, muitas vezes estão longe de nós. Parece que estamos longe de usufruir uma vida abundante prometida por Cristo. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Muitas vezes no deserto das provações, diante das tentações, muitos e muitos cristãos estão cedendo às tentações, dando voz ao inimigo. Não. Os favorecidos pelo Senhor muitas vezes agem e vivem como desfavorecidos. Estão estéreis, não conseguem produzir vida. Você está assim? Você conhece alguém assim? Então veja a oração de Ana no cântico de 1 Samuel 2. O Senhor é quem dá vida e o Senhor é quem atira. Sim, Deus tem o poder de colocar um fim nessa esterilidade, seja financeira, física, emocional ou espiritual. Somos favorecidos por Deus, mas se nós estamos em situações de esterilidade física, espiritual ou emocional, o que devemos fazer? Meus queridos, precisamos mais do que nunca buscar o Deus da nossa vida com a nossa alma, com toda a nossa força, de todo o nosso coração e não somente com palavras soltas e tolas. A fraqueza da igreja muitas vezes deveria nos levar ao Senhor em oração e não nos afastar ainda mais em sinal de derrota. Não, todos nós teremos aflições, mas é nesse momento que precisamos nos aproximar ainda mais de Jesus. Muitas vezes a situação que você está vivendo provoca medo, porque muitas vezes estamos de mãos atadas, não sabemos o que fazer. Uma doença, uma crise se agiganta contra você e vamos nos apequenando cada vez mais. Vamos nos encolhendo, retrocedendo, parando, dando lugar à derrota, à fraqueza, à insegurança. Mas precisamos reconhecer que há um Deus que é maior do que tudo isso,
que está acontecendo na nossa vida. Temos que ver também que a oração de Ana era uma oração comprometida. A oração de Ana veio acompanhada de um voto. Se o Senhor atendesse o seu pedido e lhe concedesse um filho homem, ela dedicaria ao Senhor esse filho por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passaria navalha. Aquele menino seria um nazireu, ou seja, consagrado totalmente ao Senhor. Aleluia! E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o menino nasceu, após o desmame, ele foi levado ao santuário de Siló e foi entregue ao Senhor. Estamos dispostos a entregar a Deus aquilo que Ele tem nos concedido? Muitas vezes, de forma equivocada, achamos que as bênçãos que o Senhor nos dá são só nossas, propriedades nossas, quando na verdade elas continuam pertencendo ao Senhor para serem usadas para o reino dele e para os propósitos dele, para a obra dele. Por isso, insisto nessa pergunta: estamos dispostos a consagrar ao Senhor aquilo que Ele nos dá? Nossas orações estão comprometidas com o reino de Deus? Uma última lição que aprendemos com essa oração de Ana é que ela é uma oração postulante. Quando ele soube que ela não estava embriagada, antes que ela estava orando, derramando sua alma diante do Senhor, ele expressou um desejo, eu digo uma profecia na vida dela. Vá em paz e que o Senhor, Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. O Senhor ouviu o pedido de Ana e lhe concedeu um filho, diz a palavra. Ela lhe deu o nome de Samuel. Do Senhor o pedi, significa. O nome Samuel na língua hebraica significa seu nome é Deus. Samuel é o filho que foi pedido para aquele cujo nome é Deus. Oramos para aquele cujo nome é Deus. Nos rendemos para aquele cujo nome é Deus. Aquele que tem o nome Senhor dos Exércitos, nossa rocha firme, inabalável. Aquele que tem o nome de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Oramos a Jesus, que tem o nome acima de todo nome. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ana recebeu o filho que pediu. Muitas vezes não recebemos, porque não pedimos direito. É claro que Deus nem sempre dará o que pedimos, mas uma coisa é verdade: como filhos de Deus, podemos pedir. Tiago constatou que os crentes não têm porque não pedem, ou não sabem como pedir. Será que algo que não pedimos em oração, porque julgamos no fundo que o Senhor não vai nos dar, ou porque Ele não tem condições de nos dar? Podemos não receber tudo que nós pedimos, meus irmãos, mas uma coisa é certa: a oração revigora a nossa alma, nos dá esperança, nos coloca de pé, nos faz prosseguir. Veja o que aconteceu com Ana após ela derramar o seu coração perante o Senhor. Ela seguiu o seu caminho. Comeu alguma coisa porque o seu semblante já não estava mais triste. Ela já estava mais confiante. Se você está com o semblante caído, busque o Senhor. Se você está numa aflição tremenda, busque o Senhor. Se você está em alguma crise, busque o Senhor. Não sei se Ele vai lhe dar o que você está pedindo, mas uma coisa eu sei: ao sair da presença do Senhor, o seu semblante
já não será o mesmo. A sua alma já não estará angustiada e você terá forças para prosseguir o seu caminho. Vivemos tempos difíceis? Sim, meus irmãos, muito difíceis. Mas que o Senhor levante nesse tempo homens, mulheres, jovens como Ana, pessoas de oração, cristãos de oração que se derramam diante de Deus em oração. A oração de Ana foi uma oração amargurada que criou nela essa percepção da necessidade que ela tinha que buscar ao Senhor. Não adiantava chorar, murmurar, se lamentar com os vizinhos. Ela tinha que entregar tudo ao Senhor. Foi uma oração comprometida em consagrar ao Senhor a bênção recebida. E foi uma oração direcionada totalmente ao Senhor, que tem o nome de Deus e que é o único que tem poder para realizar impossíveis em nossas vidas. Meus queridos, qual é a tua necessidade hoje? Qual é a sua esterilidade? O que tem levado você às lágrimas, à aflição, a ter um coração amargurado? Hoje mesmo, apresente tudo isso diante do Senhor, agora, e Ele dará a resposta. Deus abençoe você, em nome de Jesus.